Graças a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, por favor. Localize comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 12. Quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede de poder estar aqui mais uma vez, cooperando com essa linda igreja. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Adão, que mais uma vez achou graça em mim e me deu essa honrosa oportunidade de poder estar aqui servindo a igreja do Senhor através da palavra de Deus. Minha gratidão a essa casa que sempre nos recebe com muito carinho. Eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. João capítulo 12. Vamos ler a partir do verso de número 1. Está escrito assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Você diz amém. Podeis se assentar? Queridos, o texto que nós temos por base essa noite, como texto áureo da nossa meditação, inserido no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 12, trata-se de um culto de ação de graça que está acontecendo, pelo fato do milagre que Jesus operou no capítulo anterior. No capítulo 11, o texto diz que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. Mas embora Jesus amasse aquela família, o texto diz que a enfermidade entrou naquela casa. Lázaro adoeceu, você conhece a história. As suas irmãs mandam chamar a Jesus, enviam para ele uma carta. Elas entregam a carta nas mãos dos mensageiros, que agora por sua vez têm uma responsabilidade de entregar aquela carta na mão de Jesus. Isso parece fácil, mas a verdade não é. E por que não era fácil? Porque naquela época não havia o Waze, não havia GPS, não havia Google Mapa, não havia sequer o WhatsApp. Então, como achar alguém? Como Jesus, que quando a gente olha para Cristo, a gente percebe que Jesus era um pregador itinerante.
Uma hora ele estava na Judéia, daqui a pouco ele estava na Galileia, daqui a pouco ele estava na região de Decápolis, daqui a pouco ele estava em Naim, Cafarnaum. Jesus não tinha paradeiro. Jesus percorria cidades, aldeias, pregando o evangelho. Então, como é que aqueles mensageiros vão achar Jesus em uma época onde a tecnologia não era tão avançada como nos dias de hoje? Então, à luz da Bíblia, a gente percebe que só havia uma forma daqueles mensageiros acharem Jesus, e era percorrendo o rastro dos milagres. Alguém gritava na cidade de Jericó: um homem passou por aqui e acabou de curar o cego que mendigava à beira do caminho. Os mensageiros entendiam: Jesus passou por ali, vamos correr para Jericó. Daqui a pouco, em outra cidade, alguém gritava: um homem passou por aqui e curou uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. Os mensageiros entendiam: foi Jesus que passou por ali, vamos correr para lá. Daqui a pouco, em outra cidade, alguém gritava: um homem passou por aqui e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Os mensageiros entendiam: foi Jesus que passou ali, a gente precisa correr para lá. E os milagres foram guiando os mensageiros até a presença de Jesus, porque esse é o maior propósito do milagre. O maior propósito do milagre é atrair pessoas até a presença de Jesus. O maior propósito do milagres é levar pessoas até a presença de Jesus. Milagre que não leva ninguém para Jesus não é milagre. Milagre que não atrai ninguém para Jesus é show e espetáculo, mas não é milagre. Porque o maior propósito do milagre é levar pessoas até a presença de Jesus. Só que tem um detalhe: quando Jesus é encontrado pelos mensageiros, Jesus estava na região da Pérea e de Betânia, aonde Lázaro morava, até a Pérea, onde Jesus estava, era caminho de um dia de viagem. Então os mensageiros, para acharem Jesus, eles gastaram um dia de viagem. Quando eles acham Jesus, eles entregam a carta, e na carta dizia o seguinte: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus olha para os mensageiros e diz: volta lá e diga para Marta e para Maria que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Olha o que ele vai dizer agora: para que por ela o Filho de Deus seja glorificado. Isso aqui é muito lindo. Jesus está dizendo: para que por ela quem? Pela enfermidade, o Filho de Deus seja glorificado. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o que eu vou fazer na vida de Lázaro vai ser tão glorioso, que não só ele vai me glorificar, mas a enfermidade dele também vai me glorificar. Eu já vou liberar a primeira palavra que Deus coloca no meu coração essa noite. Eu não sei se você acredita no que eu vou pregar aqui hoje, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: o que eu vou fazer na tua vida, o que eu vou fazer na tua casa, o que eu vou fazer no meio da tua família, vai ser algo tão inédito, tão incrível, tão glorioso, que além de você e da tua casa glorificar a Deus, até a prova, até a luta, até o deserto que você enfrenta, vai ter que glorificar a Deus também. Tem alguém que recebe isso? Então levante a mão e glorifique ao nome de Jesus. Jesus diz: volta lá e diga que a enfermidade não é para a morte. Só que tem um detalhe: Jesus disse: diga que a enfermidade não é para. Só que Lázaro morreu. Peraí, pastor, Jesus está dizendo que a enfermidade não é para a morte, mas Lázaro está morto lá em Betânia. Será que Jesus errou? Claro que não. Você já vai entender. Aí eu li um texto, um versículo, que mexeu com a minha mente. Porque no versículo de número 5 do capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro.
Só que aí no versículo 6, o versículo seguinte, olha o que diz o texto. Quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava enfermo. A tradução que eu estou usando é chamada de RA, Revista e Atualizada. E ela dá um detalhe que muda todo o cenário. Olha o que diz o texto. Quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava enfermo, Jesus demorou 2 dias no mesmo lugar. Isso aqui me fez pensar, porque no versículo 5, a Bíblia diz que Jesus amava, mas no versículo 6, a Bíblia diz que Jesus demorou. No versículo 5, Jesus ama, mas no versículo 6, Jesus demora 2 dias no mesmo lugar. Vamos pensar? Deus me livre e guarde. Mas vamos supor que um dia nós recebemos uma notícia de alguém que a gente muito ama, está enfermo, está doente, e essa enfermidade pode levá-lo a óbito. O que a gente faz quando recebe a notícia? Primeiro, dá um jeito de visitar essa pessoa. A gente não espera a pessoa morrer para ir visitar. A gente visita enquanto ainda há vida. Só que tem um detalhe aqui. Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, quando eu acho, pastor Adão, que Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: arruma as malas, porque a gente precisa correr para Betânia depressa. Lázaro está enfermo e eu preciso curar a sua enfermidade. Não. O texto diz: e Jesus demorou 2 dias no mesmo lugar. Pastor, Jesus ama, mas não corre lá para socorrer. Jesus ama, mas não chega na hora que Lázaro precisa. Até eu, quando li esse texto pela primeira vez, eu fui orar. Eu disse: espera aí, que amor é esse que Jesus tem, mas não vai na hora que Lázaro precisa? Que amor é esse que Jesus não chega lá na hora que eles mais necessitam? Lázaro morre e Jesus não vai? Aí o Espírito de Deus falou no meu coração. E Deus disse para mim: é quando eu não chego na tua hora. É quando eu não faço do teu jeito. É quando eu não abro a porta que você quer. Que você revela para mim quem você é de verdade na minha presença. Eu disse: como assim? Aí Deus falou no meu coração: porque quem me adora pelo que eu faço, nessa hora vai murmurar, nessa hora vai questionar, nessa hora vai dizer: Jesus não me ama, Jesus não é comigo, Jesus me abandonou. Agora quem adora Jesus pelo que ele é, está dizendo: se ele chegar, eu dou glória, mas se ele demorar, eu dou glória do mesmo jeito. Se a porta abrir, eu vou adorar, mas se a porta continuar fechada, eu adoro do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a minha fé não está baseada naquilo que ele faz, mas a minha fé está baseada naquilo que ele é. Então, independente de ele fazer ou não, a gente não vai parar de dar glória a Deus. Independente de a porta abrir ou não, a gente não vai parar de adorá-lo, de glorificá-lo. Só quem adora ele pelo que ele é e não pelo que ele faz, levante a sua mão e diga alguma coisa para Jesus essa noite. Olhe para alguém que está do seu lado aí e pergunte para ele: quem é você quando Jesus não faz do teu jeito? Quem é você quando ele não abre a porta que você quer? Quem é você quando ele não chega na tua hora? Vai continuar adorando ou vai murmurar? Vai continuar dando glória ou vai questionar? Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo com a porta fechada, está dizendo: Satanás, eu vou continuar adorando ao meu Senhor, eu vou continuar exaltando o meu Senhor. Se tem alguém que o adora aqui, levante a mão, abra a boca e dá um grito de glória a Deus esta noite. Aleluia. Nós não o adoramos pelo que ele faz, mas o adoramos pelo que ele é. Os mensageiros gastaram quantos dias?
um dia. Jesus ficou mais 2, então já são 3. Aí depois de 3 dias, Jesus olha para os mensageiros, ou melhor, para os discípulos e diz: vamos para Betânia. Depois de 3 dias, Jesus decide ir para Betânia. Lázaro já morreu, já foi sepultado, e Jesus está dizendo: vamos para Betânia. Aí no versículo 8 do capítulo 11, os discípulos vão olhar para Jesus e vão dizer o seguinte: mestre, ainda agora os judeus queriam lhe apedrejar, e o Senhor quer voltar para lá? Olha o que os discípulos estão dizendo: Senhor, ainda agora queriam tua cabeça, e o Senhor quer ir para lá, quer voltar para lá, tem certeza? Sabe o que eu entendi aqui? Que os discípulos, pastor Adão, estão com medo de ser apedrejados. Vou repetir: os discípulos estão com medo de ser apedrejados. Só que Jesus quer ensinar para eles que quem não está pronto para ser apedrejado por Jesus, também não está pronto para andar com Jesus. Quem não tem estrutura para sofrer com Jesus, também não está pronto para andar com Ele. Porque ministério é para quem aguenta pedrada, chamada é para quem aguenta pedrada, talento é para quem aguenta pedrada. Pega a mão desse crente que está do seu lado e pergunta para ele: quer sofrer não? Quer apanhar não? Quer ser apedrejado não? Então sinto muito, está no lugar errado. Porque ministério é para quem apanha segunda, apanha terça, apanha quarta, apanha quinta, sofre sexta, e no sábado está na ceia dando glória a Deus, e no sábado está na ceia adorando. Eu sei que a maior raiva do diabo, pastor Adão, é que ele atribulou crente aqui a semana inteira. Ele usou gente para te perturbar a semana inteira, achando que você não ia chegar nessa ceia de hoje. Só que ele quebrou a cara. Por quê? Porque você está quebrado, mas veio adorar. Está na prova, mas veio adorar. Só quem recebe essa palavra, levante a mão e faz o barulho que o diabo não gosta. Só quem aguenta apanhar pela chamada. Ministério é para quem aguenta sofrer, é para quem aguenta ser apedrejado e diz: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Foi Deus que me plantou e só Ele tem poder de me arrancar. Quantos recebem isso? Jesus vai a Betânia e gasta mais um dia, então são 4 dias. Quando ele chega lá, Marta vai ao encontro dele, na porta da aldeia. Você conhece a história. Ela chega para Jesus dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta vai querer falar de teologia com Jesus, porque ela olha para Jesus e diz: eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição dos últimos, ela conhece de escatologia. Só que tem um detalhe: ela conhece de escatologia, mas não entende nada de poder de Deus. Olhe para alguém e diga: conheça de escatologia, conheça de homilética, conheça de oratória, de melisma, de vibrato, não tem problema. Mas também conheça de poder de Deus. Também conheça de unção de Deus. Oh glória! Depois que Jesus prega para Marta, ele manda chamar Maria. E sabe o que é lindo? É que Maria está sentindo a mesma dor que Marta, irmãos. Ela perdeu o mesmo irmão. Só que quando ela vem até Jesus, o texto dá um detalhe que muda tudo. Porque Marta chega dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí vem Maria, na mesma prova, na mesma luta, no mesmo deserto. Só que quando ela chega, o texto diz: ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Marta vem e traz o problema. Maria vem e traz adoração. Pergunta para esse crente aí: quem é você essa noite?
O que veio trazer o problema ou o que veio trazer adoração? O que veio trazer problema ou o que veio trazer glória a Deus? Que veio trazer aleluia para Jesus essa noite? Jesus olha para ela e ela fala para Jesus a mesma coisa que Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que por conta da atitude dela, diferente do que Marta fez, para ela Jesus dá uma resposta diferente. Jesus olha para ela e diz: onde o puseram? E aí ela leva Jesus, juntamente com Marta e alguns dos judeus, até o sepulcro, aonde Lázaro havia sido sepultado. Quando ele chega lá, Jesus ora ao Pai, agradecendo por sempre lhe ouvir. Manda a pedra ser removida, chora se comovendo pela dor das irmãs, dá um brado dizendo: Lázaro, vem para fora. E o morto de 4 dias saiu com vida. E aqui eu entendi que tem hora que Jesus demora de propósito. Como assim, pastor? Eu te explico. Quando Marta e Maria escreveram uma carta para Jesus dizendo que aquele a quem Jesus amava estava enfermo, qual era a ideia delas? Jesus vai ler a carta, como ele ama a nossa família, ele vai correr para Betânia, vai chegar aqui a tempo de pegar Lázaro com vida e vai curá-lo da sua enfermidade. Essa era a ideia das irmãs. Só que Jesus decide não ir na hora delas. Por quê? Porque se Jesus chega na hora delas, o milagre vai ser pequeno. Porque ele só vai curar a enfermidade de Lázaro. Como ele demorou 4 dias para chegar lá, o milagre ficou maior. Porque ele não chega lá para curar, mas ele chega lá para ressuscitar. Então, se Jesus está demorando ao teu favor, te alegra. Por quê? Porque se ele chegasse na tua hora, o milagre ia ser pequeno. Como ele vai chegar na hora dele, o milagre vai ser maior. O milagre vai ser maior, vai ser sobrenatural, sobrenatural. E o problema de Jesus operar um milagre, aleluia, pequeno, é que se Jesus cura a enfermidade de Lázaro, sempre vai ter alguém dizendo: eu acho que essa enfermidade aí o médico curava, eu acho que essa enfermidade aí qualquer remédio resolvia. Só que como Jesus demorou 4 dias para chegar, Lázaro morreu e foi sepultado. Então não tem remédio que resolva esse problema. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu chegasse na hora das irmãs, a glória poderia ser dividido com outros, mas como eu vou chegar na minha hora, o milagre vai ser para minha glória, e ela eu não vou dividir com ninguém. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou demorando, porque quando acontecer, não vão falar que foi o médico, não vão falar que foi o advogado, não vão falar que foi a medicina, vão falar que foi Deus, porque sobrenatural é só Deus que pode operar, é só Deus que pode fazer o milagre acontecer. Diga para alguém: te alegre pela demora de Jesus. Porque a demora de Jesus deixa um milagre maior. Olhe para cá, capítulo 12. Jesus volta para Betânia. Só que segundo Marcos e Mateus, agora não é mais na casa de Lázaro. Marcos e Mateus vão dizer que agora é na casa de Simão o leproso, um homem que também havia sido curado por Jesus. Quando o texto diz que deram-lhe, pois, ali uma ceia, é um culto de ação de graça, que está acontecendo por 2 motivos. Número 1, a ressurreição de Lázaro. Número 2, a cura de Simão leproso. Então nesse culto aqui de João 12, tem 2 milagres a serem glorificados. O primeiro, a ressurreição de Lázaro, e o segundo, a cura de Simão leproso. Aí o texto diz: deram-lhe, pois, ali uma ceia, vírgula, Marta servia. Marta fazia o quê? Servia. Vamos pensar? Nesse culto aqui, Marta não é a convidada de honra. Se é para ter alguém convidado de honra desse culto de João 12,
são eles: Jesus, principal convidado de honra, mas além de Jesus tem dois. Quem são eles? Simão e Lázaro. Porque os dois têm um testemunho de vida para contar. Quem não queria sentar para ouvir o testemunho de Lázaro? Morreu, depois de 4 dias ressuscitou. Então nesse culto, Marta não é a convidada de honra. Só que o texto diz: e Marta servia. Em outras palavras, Marta está dizendo: meu nome não apareceu, minha foto não saiu no cartaz, mas eu vou servir. Porque quem é servo, ele serve independente da oportunidade. Ai, Jesus amado. O problema da minha geração é que a minha geração, pastor, aprendeu a só servir se for o convidado de honra. Eu só vou se for o pregador. Eu só vou se for o cantor. Eu só vou se me der oportunidade. Se não tiver nada disso, eu não sirvo, eu não coopero, eu não ajudo. Só que Marta está ensinando para nós o que é ser servo no culto de Jesus. Quem sabe eu estou pregando para alguém essa noite que não teve hoje a oportunidade de cantar, não teve hoje a oportunidade de pregar, de dar uma saudação, mas isso não te impede de servir no culto de Jesus. Não deu para servir pregando, não deu para servir cantando, não deu para servir tendo oportunidade. Serve dando glória, serve adorando, serve cultuando a Ele. O importante é você servir sem ser o convidado de honra. Você pode dizer isso para alguém? Vamos aprender a servir como Marta, sem ser o convidado de honra, mas eu vou servir. Jesus, Lázaro, Simão sentado à mesa, Marta servindo à mesa. Só que peraí, o culto está ficando normal. E aqui está o problema. Quando o culto começa a entrar na normalidade. Por quê, pastor? Porque quando o culto começa a se tornar normal, a minha intenção não é mais vir para glorificar, mas é vir para reparar. Viu o sapato que fulano veio? Viu a roupa que fulano escolheu hoje? Viu o cabelo de ciclano? É o culto se tornando normal. Eu me lembro de um dia, eu estava me arrumando para ir pregar, e a minha esposa olhou para mim como de costume e disse assim: tu vai pregar onde hoje? E eu disse para ela: eu vou na igreja do pastor fulano de tal, meu amigo. E ela perguntou para mim: pastor, e é culto de quê lá? E eu olhei para ela e disse: hoje é culto normal. E ela olhou dentro dos meus olhos e disse: Jesus vai estar lá? Eu disse: vai. Ela disse: então não é culto normal. Não existe culto normal quando Jesus está presente. Olhe para alguém e diga: esse culto tinha tudo para ser normal, mas porque Jesus está na casa, a normalidade vai passar longe desse lugar. Porque aonde Jesus está, não há culto normal. Mas o culto está entrando na normalidade. Aí tem alguém nesse culto que está olhando para o ambiente do culto e está dizendo: esse culto está muito parado, essa liturgia está muito religiosa. Tive uma ideia. E aí o texto diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, vírgula, muito precioso. Segundo Mateus e Marcos, ela pega um vaso de alabastro, quebra o vaso e unge os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Aqui eu paro. Porque essa atitude de Maria tem muita coisa a nos ensinar acerca de culto. Como assim, pastor? Eu te explico. Maria vai pegar um vaso de alabastro, contendo dentro um óleo caríssimo, um perfume caríssimo, chamado de nardo puro. E o que Maria vai entregar para Jesus naquele culto tem duas qualidades. Primeiro, o texto diz que era um nardo puro. Segundo, era caro. Primeiro, puro. Segundo, caro. Puro
ou pureza fala de essência. Caro fala de preço. Então Maria está dando o que é essência, mas o que também tem preço. O que Maria vai entregar para Jesus nesse culto aqui de João 12 é tão caro, mas tão caro, que quando Judas viu aquilo, Judas entendeu aquilo como um desperdício. E olha o que ele vai dizer: poderia ter pego esse nardo, vendido por 300 denários e distribuído aos pobres. Eu não sei se você sabe, mas 300 denários eram equivalente a 300 dias de trabalho. O trabalhador trabalhava o dia inteiro. Ao fim do dia, sabe qual era o pagamento dele? 1 denário. Porque 1 denário era a diária de um dia de trabalho. 300 denários, 300 dias de trabalho. Tirando os sábados, domingos e os feriados, 1 ano inteiro de trabalho. Então o que Maria vai entregar para Jesus nesse culto é algo que ela guardou o ano inteiro. Alguns historiadores chegam a dizer que só existia 2 lugares no mundo que existia esse nardo puro: na Índia e no Himalaia. Por isso, quando ele era exportado de outro país para dentro de Israel, o seu preço ficava caríssimo, o seu preço ficava absurdo. Geralmente, esse perfume chamado de nardo puro era herança de família, passava de pai para filho, era herança por conta do seu caro preço. Então a primeira coisa que Maria nos ensina acerca de culto, aonde Jesus está, ela pega o que ela tem de melhor e oferece para Jesus. Porque já que cheguei e Jesus está presente, eu não posso dar qualquer coisa. Já que cheguei e Jesus está na casa, eu tenho que dar a Ele o meu melhor. Pergunta para esse crente que está do seu lado: trouxe o melhor hoje? Trouxe o melhor hoje ou deixou para o culto de domingo? Trouxe o melhor glória? Trouxe o melhor aleluia? Porque tem crente, pastor, que fica fazendo racionamento de glória a Deus. Não, hoje eu vou dar 5 glória, porque tem o culto de amanhã, e aí eu dou mais 5, e assim eu vou medindo o meu glória a Deus durante a semana. Não, meu irmão, já que você chegou e Jesus está na casa, dá o melhor para Ele hoje. Dá o melhor glória, dá o melhor aleluia, dá a melhor oferta. Não deixe esse culto passar sem você entregar o teu melhor na presença dele. Só quem trouxe o melhor aqui, só quem trouxe o melhor, levante a mão, abra a boca e glorifique o nome do Senhor. Eu não posso chegar aqui e entregar para ele qualquer coisa. Eu tenho que dar o meu melhor. Segunda coisa que Maria ensina acerca de culto: além de ela dar o que ela tem de melhor, olha o que diz o texto. Segundo Mateus e Marcos, ela pega um vaso de alabastro, quebra o vaso e unge os pés de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que esse copo de água aqui fosse de vidro. E se ele fosse de vidro, ou até mesmo de plástico, será que a única forma que eu tenho de pegar a água que está dentro e colocar para fora é quebrando o copo? Sim ou não? Não. Eu não preciso quebrar o copo para colocar a água que está dentro para fora. É só eu derramar, despejar. Pastor, só que a Bíblia diz que era um perfume. Tá bom. Quando você está em casa se perfumando para vir ao culto adorar Jesus, você pega o frasco do perfume, quebra ele para depois se perfumar? Basta espirrar, borrifar. Então não precisava quebrar o vaso. Tinha outra forma: derramando, despejando, borrifando, espirrando. Mas Maria não vira o vaso, ela não despeja, ela não derrama. O texto diz que ela quebra o vaso. Por quê? Por que quebrar o vaso se tem outra forma de ungir o pé de Jesus? É
porque na verdade Maria está ensinando muito mais do que quebrar um vaso. Por exemplo, quando Maria quebra o vaso, pastor Adão, para ungir os pés de Jesus, Maria está neutralizando qualquer possibilidade de voltar para casa com alguma coisa. Em outras palavras, Maria está dizendo: além de eu dar o que eu tenho de melhor, não vou dar metade. Além de dar o que eu tenho de melhor, não vou dar 80%. Além de dar o que eu tenho de melhor, eu vou dar tudo. Eu vou entregar tudo. Eu vou derramar tudo nos pés de Jesus. Olha para alguém e diga: pelo amor de Deus, não volta para casa com nada hoje. Entrega tudo no altar de Deus. A pior coisa que tem para um crente é sair de um culto como esse com sentimento pesado. Eu poderia ter dado mais glória, eu poderia ter adorado melhor, eu poderia ter feito melhor. Jesus está dizendo: já que chegou, além de dar o melhor, dá tudo, entrega tudo, quebra tudo, deixa exalar a essência que tem dentro de você. Olhe para alguém e pergunte para ele: está disposto a quebrar o vaso hoje? Quando Maria quebra o vaso, ela está dizendo: eu não quero voltar com nada para casa, eu vou deixar tudo. Eu não vou dar 10%, não vou dar 20%, não vou dar 50%, eu vou dar tudo para ele. Segunda coisa que ela ensina para nós quando ela quebra o vaso, e isso aqui é lindo. Quando Maria quebra o vaso para ungir os pés de Jesus, segundo motivo, Maria está ensinando para nós: o vaso é bonito, o vaso tem beleza, o vaso é atraente, mas para Jesus, mais vale o que está dentro do que o que está fora. Vai doer, mas eu vou ter que falar. Não é pecado vir para o culto com o melhor vaso. Traga o melhor vaso. Não é pecado vir para o culto com o melhor vaso. Traga o melhor vaso. Mas quando chegar aqui, quebra ele. E deixa a essência que está dentro de você exalar. Porque tem alguns irmãos que ficam: pastor, mas se eu der muito glória a Deus, eu vou suar, o cabelo vai bagunçar, vai borrar a maquiagem. Não tem problema, deixa o cabelo bagunçar, deixa a roupa amarrotar, deixa a maquiagem borrar, mas saia daqui com sentimento de alegria: eu quebrei meu vaso e dei tudo para Jesus no culto. Deixa eu ver quem vai quebrar o vaso. Deixa eu ver quem vai quebrar o vaso. Deixa eu ver quem vai quebrar o vaso. Meu irmão, se quando eu era do mundo, na mão do diabo, de Satanás, eu não tinha medo de me quebrar, eu corria para balada, eu corria para biqueira, para fazer o que não agradava a Deus. Se na mão do diabo, que não fazia nada por mim, eu me quebrava, imagine na mão de Jesus, que me lavou, me salvou, me deu um banho no sangue, perdoou o meu pecado e me deu a vida eterna. É agora que eu me quebro de verdade. Quem vai se quebrar? Quem vai se quebrar? Quem vai se quebrar? Levante a mão, abra a boca e quebra esse vaso hoje, meu irmão. Quebra o vaso. Olha para alguém e diga: a beleza para Jesus não é mais valiosa que a essência. O vaso é bonito, mas a essência que está dentro para Jesus tem mais valor. Terceiro e último motivo pela qual ela quebra o vaso. O primeiro é porque Maria está neutralizando qualquer possibilidade de voltar com alguma coisa para casa. Segundo, quando ela quebra o vaso, ela está demonstrando para nós que a beleza para Jesus do vaso pouco importa. O que mais vale é o que está dentro do vaso. Foi dito aqui que nós temos um tesouro dentro do vaso de barro. Terceiro e último motivo pela qual ela quebra o vaso. E esse aqui, meu irmão, é lindo. Pastor, por que ela quebra o vaso? Para ungir os pés de Jesus. O que Maria está entregando para Jesus no culto
é um perfume. E perfume na Bíblia representa adoração. Perfume na Bíblia tipifica adoração. Então ela está entregando para Jesus um perfume que representa ou tipifica uma adoração. Pastor, tudo bem, mas por que ela quebra o vaso? Ela está dando adoração, ok, mas por que ela quebra aquele vaso? Porque Maria entende que a melhor adoração é aquela que sai da gente quando a gente está quebrado. Olhe para alguém e diga: é quando a gente está quebrado, é quando a gente está moído, é quando a gente está despedaçado, que alguém diz: não vai sair nada daí. É nessa hora que a melhor essência é extraída de nós. Fica de pé essa noite, fica de pé essa noite. Eu estou pregando para vasos quebrados essa noite. Eu estou pregando para vasos moídos essa noite. Só que tem um detalhe: está quebrado, mas ainda tem essência. Diga, eu posso estar quebrado, mas eu ainda tenho essência. É melhor ser um vaso quebrado com essência do que um vaso inteiro vazio. É melhor ser um vaso quebrado que ainda tem essência do que um vaso inteiro que já não tem mais nada para oferecer. Você está quebrado, mas ainda tem perfume para exalar de você. Lembra daquele ditado? Que crente é igual caldo de cana, meu irmão. Quanto mais é moído, mais suco ele dá. Orabachanda. E eu sei que tem gente aqui que está sendo esmagada pela prova. Eu sei que tem gente aqui que está sendo moída pela dificuldade. E o diabo está dizendo: acabou, já era. Só que Deus está dizendo: quanto mais você é oprimida, mais essência sai de você. Quanto mais a prova te espreme, mais essência sai de você. Levante a sua mão, por favor. Feche os teus olhos por um minuto, se você pode. Uracalamashandaraia. Eu estou sentindo que há uma graça, há uma essência exalando nesse ambiente. Sabe o que é mais lindo aqui? É que Maria unge os pés de Jesus e enxuga com os seus. Gente, não precisa ser acadêmico para entender isso. É claro que a intenção de Maria não era enxugar os pés de Jesus. A intenção dela era ter o perfume que Jesus tinha. Era ter o cheiro que Jesus tinha. E aí o texto diz assim, ó: e a casa se encheu com o cheiro do perfume. Sabe o que Deus está dizendo hoje para alguém? Através de você essa noite, você vai levar perfume para a tua casa. Através de você essa noite, Deus vai te encher do perfume da glória dele, para você entrar naquela casa hoje dizendo: a minha casa não vai feder cigarro, a minha casa não vai feder bebida, o cheiro que vai exalar na minha casa é do perfume da glória de Deus. Só quem quer esse perfume, levante as mãos, eu quero orar com você. O que eu estou profetizando aqui é algo muito sério, pastor Adão. Deus está levantando pessoas essa noite que serão instrumentos usados por Deus para mudar o cheiro de alguns ambientes. Eu não sei qual é o cheiro que o diabo queria que exalasse na tua casa. Eu não sei qual era o cheiro que o diabo queria que exalasse no teu bairro, na tua esquina, na tua rua. Mas Jesus está dizendo: hoje você vai levar o meu perfume para aquele lugar. Levante as mãos e feche os olhos, porque Jesus está me dizendo que vai começar a derramar perfume de glória aqui.
Jesus está me dizendo que vai começar a derramar perfume de glória aqui. Só quem recebe abre a boca. Só quem recebe abre a boca. Só quem recebe abre a boca. Aonde tiver uma mão levantada, o coração aberto, recebe essência agora. Recebe essência agora. Recebe essência agora. Aonde tiver um crente ligado, recebe o perfume da glória de Deus. Eu já estou vendo gente falando em línguas estranhas aí. E calamacheia, ebaracanda, séria, como nude premia raia. O céu está aberto aqui. Se prepara para ser agente de milagre depois dessa noite. Levante as mãos. Levante as mãos. Eu profetizo que na palma da tua mão agora, Jesus está colocando essência. Eita, Jesus, o céu abriu. O céu abriu. Calamasse anda. O céu abriu na palma da tua mão. Jesus coloca perfume de glória na palma da tua mão. Jesus coloca perfume de poder, perfume de autoridade. Aonde você colocar a tua mão, o cheiro do ambiente vai mudar. O cheiro do ambiente vai mudar. E vai começar por quem está do seu lado agora. Coloque a mão no ombro de alguém aí e passe esse perfume para ela. Passe esse perfume para ele. Passe essa essência. Passe essa presença. 1 minuto para você orar por ela. 1 minuto para você orar por ele. Vai, deixa Deus usar você para encher essa pessoa. Abrace alguém se você tem comunhão com ele. Abrace alguém se você tem comunhão com ela. E diga: o perfume que está em mim, eu reparto com você. Eu reparto com você. Eu reparto com você. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Deus está levantando você para mudar o cheiro da tua casa, para mudar o cheiro do ambiente da sua empresa, para mudar o ambiente do seu hall de amigos. É você que vai ser usado para exalar essência no meio dos teus. Você recebe isso? Adore a Jesus. Se você recebe isso, adore a Jesus. A tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Adore! E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. Só quem ama a presença dele. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais.